Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá então, sexto ano, correção da apostila, página 37. Aponte ao menos uma diferença entre um mito e uma história comum. Era uma resposta pessoal, eu coloquei aqui embaixo a minha resposta, tá? Os mitos buscam responder às questões humanas e sempre têm um significado de fundo ou uma moral, ou uma lição, ok? Vamos lá para número 2. Para você, com o advento da ciência, os mitos se tornaram inúteis. É algo pessoal, tá? Aqui é do professor. De repente você colocou, não, se tornaram inúteis, né? E você vai justificar, tranquilo. Como é pessoal, cada um vai ter sua opinião. O professor vai colocar a dele aqui, tá? Os mitos ainda podem ser interessantes em ajudar a entender as questões dos seres humanos em povos específicos. Nós vamos ver mais à frente que algumas tribos indígenas, para explicar como surgiu o Sol, como surgiu as estrelas e como surgiu a Lua, eles precisaram de um mito, né, de contar uma história para que as pessoas, né, lá da aldeia, os indígenas, pudessem compreender. Porque cientificamente, com certeza, eles não iriam entender nada, ok? Vamos lá no número 3, então. Ainda hoje, mitos gregos são presentes em animações, filmes e games. E aí é somente essa pergunta, tá? Em sua opinião, por que eles fazem esse sucesso? Aqui embaixo eu expliquei na aula anterior, né? Que você pode considerar as questões para provocar para você responder, né? O que nós podemos aprender com os mitos, né? É necessário crer na veracidade deles para que nos interessem. Os mitos podem ser vistos como fonte de sabedoria. Então eu coloquei o seguinte, porque aqui fala por que eles fazem tanto sucesso. E eu coloquei o seguinte: o sucesso ele é sempre ligado a algo positivo, perfeito? A receita é o fundo moral das histórias, que nos ensina um propósito de vida útil. Beleza? Vamos lá então para a correção da página 38. Faça um esquema que ilustre as relações de parentesco de Iemanjá com as personagens. Com as personagens citadas no texto. E aí, claro, você só ia copiar o que está no texto, não tem nada fora do texto, tá? E aí eu só coloquei esse esquema aqui, que é até bom para a gente poder organizar. Ó. Antepassados de Iemanjá, citados no texto, tá? Apenas Ologum. Maridos, ela teve 2. O Orimilá e Olofim Olodum. E filhos de Olofim, ela teve 10, né? De Olofim. Ela teve só 2 que citou o nome no texto, tá? Que é Oxumaré e Xangô. Ok? Exercício da página 38. E aí vamos para a página 39. Em que lugar começa essa história de Iemanjá? E em que lugar termina? Também está lá no texto, era só copiar. Começa em Ifé e termina em Nigum, que no caso é o nome do oceano. Número 3. Como você descreveria a personalidade de Iemanjá? Na história é retratada como uma mulher independente, que não aceita ficar com o marido e resiste quando este envia o seu exército para capturá-la. Esse foi meu modo de vista, né? De ver essa personalidade de Iemanjá. Uma mulher firme, com fibra, decidida. Eu poderia também colocar só essas 3 palavras, né? Fibra, decidida e determinada, por exemplo. Estaria certo. Eu aqui quis estender um pouco
Mas se você colocou algo diferente do professor, mas que mostra essa personalidade que eu coloquei aqui um pouco mais extensa, também está certo, tá, minha gente? Como eu acabei de falar. Firme, decidida, perseverante, tá certo também, tá? Ou algo que você concorda diante da história que você ouviu sobre Iemanjá, tá? Na número 4. Em diversas culturas, os mitos explicam a origem ou a existência de coisas importantes para o ser humano, como os bens, os fenômenos naturais. No caso da história de Iemanjá, o que ela explica? Eu botei alguns aqui que eu destaquei, tá? O surgimento de um rio, beleza? Isso mostra lá na história, lá no final da história, né? E outros fenômenos naturais, como o trovão, fala do arco-íris, que são fenômenos naturais. E o funcionamento da natureza, aquela referência, né, que no oeste, né, como o entardecer da Terra, né? Isso a gente pode descobrir esses fenômenos, né, através da observação. Eu observo, eu começo a querer entender, né, como é o entardecer, como é o escurecer, como é o nascer do sol. E claro, dentro de uma proposta até mesmo de uma criança, se eu falar alguns termos científicos, ela não vai entender nada. Mas quando eu conto uma história, ela é capaz de assimilar com certeza o funcionamento da natureza, como está aqui, né? Ou algum tipo de fenômeno natural, né? Como o caso do trovão e o arco-íris. Na número 5, diz o seguinte: no candomblé, religião de origem africana, Iemanjá é considerada a mãe das águas. Em 2 de fevereiro comemora-se o seu dia, com oferendas em praias e muitas vezes feita por pescadores, tá? De que modo essa prática demonstra a influência do mito na vida das pessoas? O fato de Iemanjá, a minha resposta, tá? O fato de Iemanjá ser cultuada por pessoas que lhe fazem oferenda mostra a influência aqui na vida prática delas, né? E até na profissão, que é no caso dos pescadores. Ok? Então vamos dar prosseguimento e vamos seguir com a nossa apostila. Apostila agora na página 40. Na página 40 tem um conto que vai falar sobre o mito dos Carajás, tá? E aqui vem falando que os Carajás são povos indígenas, né, que vivem aqui no Brasil. E aí vocês vão ver o mito deles, vocês vão ler o mito deles. É algo muito interessante. Vocês vão ver que vai falar sobre a questão do Sol, das estrelas, da Lua. É um povo que tinha medo da escuridão. Vocês vão entender, é muito interessante esse mito. E aí vocês vão ver que como a importância do mito em determinadas civilizações, em determinados povos, né? No caso aqui os indígenas, tá? E aí fala um pouco sobre o urubu-rei, e ele que detinha a questão do sol, das estrelas, da lua. Muito interessante esse mito brasileiro. E logo depois, na página 43, vem fazendo algumas perguntas, em relação ao texto. Aqui, Hetô, logo aqui na primeira página aqui na página 40, a palavra está aqui, ó. Mas ali na própria, eu não sei como está na apostila de vocês, mas essa palavra está aqui, ó. Fora da sua Hetô, que significa casa, tá ok? Hetô significa casa. Lá no exercício da página 43, ele vai fazer essa pergunta aqui para vocês, ó. Significa casa, está até escrito aqui. E vai perguntar o que significa
essa expressão aqui e essa expressão aqui. Todas elas estão contidas no texto, tá? Nesse mito dos Carajás. A número 2. A número 2, ele quer saber o que esse mito Carajá procura explicar. O que esse mito Carajá procura explicar? Lembrando, minha gente, que o mito procura explicar sempre algo. O que está contido ali? Vocês prestem bem atenção sobre a questão do surgimento, né, do Sol, da Lua, das estrelas. O mito vai sempre direcionar para isso, tá? O mito sempre procura dar essa explicação. Isso é o principal deles, tá? Na número 3. Na número 3, pergunta o seguinte: o que o texto trata de um herói que vocês vão ver? No início vocês vão ver que ele é bastante preguiçoso, mas depois ele, de tantas as pessoas, animais, pedirem para que ele faça alguma coisa, porque está um frio tremendo lá na floresta, a escuridão, né? E ele acaba fazendo aquilo que todos ali eles pegam, que todos pedem para ele, inclusive os animais, né? Qual a característica de Kanashiwi? É uma expressão que eu não conheço, que é uma expressão indígena, né? Fez com que o povo dele o considerasse um herói, porque ele era considerado herói. Com certeza não era preguiça. Não era preguiça que o povo considerava nele um herói, né? O cara preguiçoso vai ser um herói? Tem nada a ver. Vocês vão ver que ele era bastante preguiçoso, e o seu sogro fala muito bem sobre isso. Mas o povo considerava ele um herói, tanto que ele consegue fazer essa revolução. Contar até um pouquinho da história. Ele consegue capturar o urubu-rei e dali ele consegue tudo aquilo que as pessoas tanto queriam que ele fizesse, né? Não vou contar o resto, senão fica sem graça a história, tá bom? Então você vai colocar ali o que você, quais características, né, que fez, né, dessa pessoa, né, o povo acreditar e considerar ele um herói, ok? Na letra B, perdão, para você, Kanashiwi, que é uma expressão indígena, é um herói? Você vai botar sim ou não. Lembrando que é pessoal, tá? Alguns podem colocar não, outros podem colocar sim. O importante é você justificar a sua resposta, ok? Na número 4, pergunta o seguinte: atualmente os mitos não estão presentes no dia a dia para explicar fenômenos da natureza, embora estejam nas práticas religiosas, como se percebe em rezas e orações de diversas tradições. Se quisermos saber por que o Sol anda devagar, faremos uma pesquisa em um site ou livro de ciência, em vez de recorrermos a alguém que conhece muitos mitos. Mas a figura do herói ainda é comum? Olha o que está perguntando. A figura do herói ainda é comum? Cite um herói ou heroína de que você gosta. Indique as características que mais se destacam nele ou nela e justifique a sua escolha. É algo pessoal, tá? Algumas pessoas vão colocar alguém do Histórias em Quadrinhos, né? Que agora vários viraram filme, né? X-Men, Liga da Justiça, mas a gente sabe que tem alguns heróis presente no nosso dia a dia, né, na nossa vida, de repente se conheça, tem algum parentesco, os bombeiros, né, por exemplo, os policiais, os militares, né, quantos deles dão a sua vida, os médicos nessa pandemia, são heróis, com certeza são heróis, então, usam até máscara, né, são heróis, com certeza são heróis, ok? Na página 44, na página 45, e vocês vão ver esse personagem aqui, vocês vão lembrar da história daquele filme, né, que virou série também, Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? E aqui, claro, aqui vem contando a história, vocês já viram um filme da luta do bem contra o mal, né? Darth Vader é o lado do mal, o lado negro da força, enfim. Essa proposta aqui dessa leitura, aí depois vem na página 46,
e depois vem na página 47, que é o exercício, né? A história que é contada ali sobre Guerra nas Estrelas, enfim, né? Que fala dessa luta do bem contra o mal, que tem um sentido moral, mas logo depois aqui vem algumas provocações para que a gente pudesse debater em sala de aula. Eu vou pedir para vocês pularem essa página, tá? A página 46 e 47, porque é uma proposta para ser feita em sala de aulas, e infelizmente não é o momento, porque senão nós iríamos fazer como nós fizemos lá no início e foi muito bacana. Então vamos para a página 48. Na página 48 eu vou dar a introdução, depois vocês vão ler embaixo e vocês vão responder abaixo, tá? Depois de explorar o mito, desde a Grécia Antiga, passando pela cultura iorubá e pelo povo Carajá, agora é possível pensar em algumas questões. Leia a seguinte definição da palavra conhecimento, extraída do dicionário Aulene Digital. Aqui vem falando o que significa a definição do conhecimento, tá? Aqui temos uma charge, né, onde uma pequena árvore, diz o seguinte: não preciso de mais conhecimento, já possuo minhas verdades, né? As verdades que ele acredita. A gente vê aqui os galhos muito pequenos, né? Enquanto que esse daqui, com certeza, não cansa de buscar conhecimento. E olha que beleza, os galhos, né? Cada vez mais crescendo, cada vez mais se desenvolvendo, e a gente vai vendo várias situações aqui que é própria da pessoa que busca o conhecimento. E o conhecimento não pode parar, minha gente. Então vamos lá. Considerando essa definição da palavra conhecimento e a charge acima, essa daqui, responda as questões. Pode-se dizer que os mitos são uma forma de conhecimento? Vou te ajudar a primeira. A segunda você vai construir, que é justifique, tá? Sim, com certeza. Nós já vimos que é sim, tá? E você vai justificar aqui. Em uma sociedade com conhecimento científicos, ainda é possível aprender algo com os mitos? Vou te ajudar de novo. Sim, você só vai construir a sua justificativa, tá? Lembra que eu falei para vocês numa educação infantil. Na educação infantil, as crianças, né? Até 3 anos, 4 anos, 5 anos, educação infantil. Eu não consigo colocar para eles alguns fenômenos naturais. Eu tenho que contar algum tipo de história, de algum ensinamento, de alguma mitologia, para que ele possa entender algumas coisas em relacionado a alguns fenômenos naturais que ele consegue observar. A criança observa, né, o entardecer, o amanhecer, a lua, o sol, as estrelas. Fica mais fácil para a criança entender na educação infantil, porque se eu for contar isso no ensino médio, ele vai até entender com um conhecimento que foi usado, né, como nós vimos, pelos indígenas, né, pelo povo Carajás. Ou seja, claro que ainda existe, ainda em nossa sociedade, né, esse conhecimento científico, aliás, ainda é possível aprender algo com o mito. Claro que sim. Vai depender muito das pessoas, como eu falei, educação infantil, do conhecimento da pessoa que está ouvindo. Quando a pessoa tem um conhecimento não tão aprimorado como o nosso, com certeza eu vou ter que contar alguma história, algum mito para ela compreender um fenômeno natural. Tá ok? Isso é um exemplo que eu estou dando. Ok? Um abraço a todos, lembrando que sempre na aula posterior eu faço a correção desses exercícios, tá ok? Valeu, um abraço.
Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.